Fala galera, está começando mais um episódio do Mais Um Podcast e no episódio de hoje a gente está com uma convidada de segurança máxima. E a convidada de hoje, a gente vai tratar alguns temas aqui super interessantes, principalmente segurança da mulher. Então, se você é mulher e está se sentindo insegura ainda em 2024, não dá mais para continuar assim. O tema de hoje é para você. É isso ou não é? É isso. Ao Salve, meu lado salve. aqui, Ramon Matias. Salve, salve, convidada, Gui. E assim, em off a gente já estava escutando algumas coisas aqui, então já Tem sei muita que história boa o pra gente falar. assunto já tá, ó, Vai pegar fogo. quentinho, quentinho. Vai pegar fogo. Já descobrimos que ela tem... Não, deixa isso pra lá. Mas a nossa convidada de hoje... Lembrando que ela tudo é- que falarmos aqui será usado O contra Andy, a gente nem te falou, mas aqui o negócio aqui é rasgado, é aberto, é livre, solto. É Aqui isso a gente aí. não tem tempo ruim e não tem corte. Começou, vai até o fim. Vamos embora. Fechou. A nossa convidada de hoje, ela é policial militar, capitã da Polícia Militar. Se eu for preso, eu quero ser preso por você. Eu vou te ligar e falar assim, o Andy, Ele eu tô sendo não, eu preso, quero- vem você. Porque vai dar uma honra aí. Não, olha, não aconselho muito, não. Os últimos. não tô muito Que interessado. sonho, É, que sonho é, esquisito, né? Se eu for Não sei, mas preso... quiçá. Mas já que, né? E capitã da Polícia Militar, 25 anos na polícia. Faço agora em janeiro, dia 3 de janeiro, 25 anos de efetivo serviço. Uau. Entrei com 23 anos. Uau. E dentre vários projetos, Caraca. e um trabalho já contínuo na política, ela também vem a candidata, né? Isso. Hoje atual pré-candidata, a vereador. Isso. Podemos falar o partido? Pode, Sem problema MDB. nenhuma. Pelo MDB. Então vai ser um prazer nós batermos um papo com ela. Senhoras e senhores, na nossa bancada hoje, Andy Paquiela. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo. Obrigada, né? Um prazer estar aqui para Que poder bom, falar um que pouquinho bom. mais, né? Porque eu sempre falo que conhecimento é poder. É verdade. Conhecimento liberta. Isso né? aí. E no caso de mulher que sofre violência, né, em qualquer tipo de violência, seja É doméstica ou verdade. de gênero, ela tem que saber o que fazer, como fazer e onde procurar ajuda. Tem que estar preparada Legal. para Tem que qualquer estar situação. Qualquer situação. Tem que Ô, estar Andy, preparada. antes da gente começar, pelo começo, que é onde a gente gosta de... A gente começa pelo começo, né? Sim. Você falou um Começa negócio que é pelo muito interessante aí, que chamou minha atenção. Você falou da violência da mulher e da violência por uma questão de gênero. Sim. Fala um pouco disso pra gente. Como é que funciona isso assim? Então, a violência doméstica, né, no conceito da lei, Aham. Maria da Penha, que completa 18 anos esse ano, né, dia 7 de agosto, ela ela diz que a violência doméstica ela tem alguns critérios. Tem que ter a relação de afetividade entre a vítima Uhum. e o seu agressor. A vítima necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, tem que ser do gênero feminino. E isso é uma coisa muito interessante, porque a lei é de 2006, não havia ainda essa questão Essa compreensão, né? de definição de gênero, né, que a gente Uhum. está vivendo hoje. Aham. Então, a mulher trans, ou seja, o homem que se identifica com o gênero feminino, também é abraçado pela Lei Maria da Penha. Sim. Desde, se eu não me engano, ano passado, abril do ano passado, abriu-se essa legal, ressalva cara. na lei. Eu não sabia disso. Pois é, Eu não não sabia. temos muitos... E nem sei se muita gente sabe. Pois é. Por isso que me chamou a atenção. Então, tem que ter uma relação de afetividade, Aham. não necessariamente ativa, que pode ser um ex. Sim. A vítima tem que ser do gênero feminino, Uhum. mas o agressor não. Uhum. O agressor pode ser do gênero feminino, ou seja, mãe contra filha, pai contra filho, esposo contra esposa, irmão contra irmã. O agressor Isso não também no importa. caso da mulher que se identifica com mulher, nasceu mulher Sim, também. gênero Por exemplo, feminino. Se a Gênero mãe feminino. agrediu de uma forma, Sim. já se enquadra na Lei Maria Dentro da Penha. dos 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, né? Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Se ela Que se legal, sentir violada, violentada, não Uhum. importa o gênero do seu agressor, Aham. ela pode fazer É denúncia. porque o pensamento padrão é sempre homem batendo em mulher. E é né? sempre verdade. marido, né? É sempre esse, parceiro. esse pensamento É isso. fechado nisso, E né? não é. E tem o plus. Isso é bom você saber. Tem o plus. Tem o plus? Dentro da Lei Maria da Penha, ela diz que a violência tem que estar em âmbito doméstico. O que é âmbito doméstico? Acontecer dentro de casa. Uhum. Ah, mas e se eu apanhei do meu ex fora de casa? Aí tem a relação de afetividade. Não importa se aconteceu Uhum. dentro de casa ou não. Mas
Por exemplo, eu tenho a minha mãe, hoje tem Alzheimer, né? A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, tem uma cuidadora, mas suponhamos que ela necessite fazer fisioterapia todos os dias. E o fisioterapeuta é um homem. Uhum. E esse homem agride a minha mãe. Ou trata ela de uma forma mais agressiva na hora de fazer os movimentos. Ele pode O que ser... também conta, né? Não é só aquela agressão de soco, né? Sim. Tipo, Deixar você ela pegar no passar- braço. Sim, deixar ela com fome, deixar ela com a fralda suja, não importa. Uhum. Ele também vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha, de violência Que doméstica. interessante, Caramba. Porque aconteceu Que no bom. âmbito doméstico. Uhum. Não precisa necessariamente ter a relação de afetividade ou de parentesco. Uhum. Se a violência aconteceu dentro de casa, enquadra-se na violência doméstica. Uhum. Já a violência de gênero é toda e qualquer violência que a mulher, né, o gênero feminino, sofre fora dessa relação de afetividade e fora da relação doméstica. Uhum. É um assédio moral, um assédio sexual, uma importunação sexual na rua, no trabalho, no banco. Então ele abrange muitas coisas. Né? Muita coisa. E existem várias leis que protegem as mulheres. Não só a Lei Maria da Penha. A gente tem hoje a Lei Joana Maranhão. Lembram da atleta Joana Maranhão, a nadadora O nome não me é olímpica? estranho, Joana mas... Maranhão. Ela denunciou o estupro sofrido desde os 8 anos pelo seu técnico. Pelo técnico, exatamente. Só que ela só denunciou quando ela já era maior de idade, quando ela compreendeu que tudo que ela vinha sofrendo, Uhum. ou seja, que ela E sofreu... qual é a diferença das duas leis? Então, a Lei Joana Maranhão, ela veio porque quando a Joana denunciou, o crime já tinha prescrito. Dentro do contexto anterior. Então, ela não poderia mais denunciar o seu agressor. Ele não seria mais preso. Aí ela lutou, brigou, Porque o crime foi feito. o crime aconteceu. Foi. Né? Não é isso aí, não é um banco que E caduca, junto. né? E como é que uma criança de 4 anos de idade denuncia um estupro? Exatamente. Até ela entender que ela foi estuprada, leva tempo. Até ela entender que foi uma violência, porque não necessariamente precisa haver a penetração. Sim, sim. E como é que ela vai entender isso? Não, e como é uma criança, tudo que acontece com ela, pra ela, acaba virando comum, né? Normal? Comum não, normal, né? Normal. Pra ela, tipo, não tem Porque como tu foi meu explicar pai, isso. foi meu irmão. Pra ela, normal. todas as outras crianças também são tratadas dessa Exatamente. forma. De autoridade ali Né? pra Sim. ela, uma pessoa de referência. E geralmente, quando isso Nossa, acontece. me dá uma- Nossa Senhora. E geralmente, quando isso acontece, vem sempre uma recompensa. Ou uma boneca, ou um brinquedo, ou dinheiro. Ainda Né? tem E essa aí, Filha da putagem, né? a criança acaba entendendo que o que ela sofreu, ela não sofreu porque ela recebeu um presente. Uhum. Então, houve uma troca. Só que não é Meu. troca. Agora, tu imagina a cabeça dessa criança Sim. que vai crescendo e depois entendendo o que aconteceu. E foi o que aconteceu com a Joana. Caraca. Aí, quando ela denunciou, disseram, não é mais crime. Aí ela começou a brigar e virou a Lei Joana Maranhão, que diz o seguinte, antes da lei, o crime prescrevia quando a pessoa completava a maioridade, 18 anos. Se ela não denunciou até os 18 anos, ela não Caraca. poderia denunciar depois. Pra mim, a Maria da Penha, ela alcançava isso. Tipo, Não. Foi comprovado depois de 20 anos. Pra mim, era assim, pra tu ver como é que... Pois é. Aí agora, Caramba. o crime, no caso, a prescrição, né, até 20 anos, ele começa a contar a partir dos 18 anos. Porque é quando você começa a entender que aí você vai procurar uma terapia, né? Porque geralmente a criança não vai falar. Não vai. E tem muito caso. que- Muito, muito. Sabe quantos estupros? Petrópolis, aí eu vou falar Uhum. de Petrópolis. A gente já teve janeiro e fevereiro, que foi o que eu pesquisei, né, até para poder fazer um programa. Que eu tenho um programa aqui na cidade, né? Vai fazer 3 anos agora em janeiro. Depois vamos falar também desse. De janeiro a fevereiro do primeiro semestre de 2024, a gente já tinha contabilizado, ou seja, registrado em delegacia, 24 estupros. Meu Deus. 24. Janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Janeiro e só. fevereiro. Os 2 primeiros meses desse ano. Que isso. 24 cara. estupros. E por que isso não... Bom, não sei se... A questão da mídia. Tipo, a gente nesse- não ouve falar muito Não, disso. Por quê? Porque Petrópolis é a 6ª cidade mais segura do Brasil.
Mas então ali abafa, Sim, né? Porque a gente escuta uma coisa ou outra de terceiros, sim. aconteceu um estupro, lugar tal, beleza. Só que assim, agora, porra, em 2 meses, 24, Sim. cara, isso é um número imenso. Absurdo. Cara, eu vou 4 fazer feminicídios já esse ano. Que inclusive é o maior índice de morte de mulheres, né? É o Exatamente. feminicídio. Cara, Não é. Vou te falar que não é. Porque o feminicídio a gente entende como um ato extremo. aham. O maior índice de morte de mulheres é o que a delegacia chama de autoextermínio. É o suicídio, Suicídio. decorrente da violência psicológica. Ou seja, E não é contabilizado. juntando os dois ali, Não- juntando as duas causas de morte, né? Pois é. E Olha- ninguém fala. É Ninguém muito, fala. muito abafado isso. A gente tem mulheres que se matam, cortam os pulsos. E a cidade é altíssimo índice de suicídio por enforcamento. É outro assunto que também não, é não, alto não de sai. Petrópolis. Muito alto. Muito alto. E desculpa abrir esse parênteses, mas acontece na parte de inteligência da polícia essas comparações das cidades e tal, porque vocês têm esses dados, né? Não. Não. Vocês têm o local. Sim, a gente tem. Uhum. Mas quando chega para registrar, registra autoextermínio. Autoextermínio por quê? Ah, porque ela era maluca, ela era esquizofrênica, ela era viciada, ela era dependente de Depressão. droga, tinha depressão. Mas por quê? Aí depende um contexto de investigação. Uhum. Eu lembro que eu fiz um levantamento no estado do Rio de Janeiro, né, para poder falar no mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Eu fiz um programa sobre isso. E o estado do Rio de Janeiro, eu não lembro o período, né, porque agora me fugiu, a gente tinha contabilizado 980 suicídios femininos. Menos de 1% desse número estava registrado como violência doméstica. Nossa. Menos de 1%. Menos de 1%. Cara, é cara. absurdo. Menos de 1% estava lá, lei 11.340. Que isso, cara. Eu tô apavorado. Vai piorar. Vai piorar. Cara. Tem Assim, noção? eu não passo pano quente na questão da violência doméstica. Não passo. Porque a verdade tem que ser dita. Eu falo sobre essas questões porque realmente, assim, em Petrópolis a gente tem uma... é uma cidade boa de se morar. Muito boa. Mas assim, eu acho que se acontece, eu acho que tem que ser falado. Claro que tem A que gente ser não falado. pode selecionar. Até para prevenção. Exatamente. Então, assim, se for deixando acontecer, vai acontecer mais. Vai. Então, Vai. aconteceu tal, pô, aqui eles não falam sobre isso não, pode fazer tranquilo. Entendeu? Isso Então, aí. assim, é uma cidade boa de morar? É. Mas, cara, vamos falar. Vamos jogar na mídia. Aconteceu, tem que ser dito, entendeu? Vamos falar, vamos acompanhar, Isso aí. vamos... Cobrar políticas públicas, né? E aí, eu sei que você queria voltar do início, mas aí a gente vai Não, emendando. agora, assim, Não, eu ia sem até falar problema. isso. A gente vai... Vocês entender. lembram do último feminicídio da menina de Araras? Sim. 21 anos. Sim, 21 anos. Né? Isso mesmo. Eu também fiz um programa sobre essa menina, porque foi um absurdo aquilo. 21 anos a menina, virgem, porque na necrópsia constatou-se, né, Caraca. que ela era virgem. E a última imagem dela com vida é 10h14 da noite. Ela saiu, né, ela trabalhava na DIB, ela pegou o ônibus, provavelmente ela tinha perdido o ônibus que deixaria ela mais perto de casa. Ela pegou um outro ônibus, que ela morava no Vista Alegre, né? Então tem que fazer a curva subir. Então ela parou ali na principal, acho que é Bernardo Proença, Bernardo alguma coisa, ali de Araras, e foi andando. Tem uma lei que diz que a partir das 10 horas da noite, todo e qualquer coletivo tem que deixar, desde que ele não saia da rota dele, óbvio, né? Tem que deixar a mulher, o idoso e o PCD, Mesmo fora do ponto. mesmo fora do ponto onde ele pedir, desde que o ônibus não saia da rota. Mas, Sim. o ponto é aqui. Eu moro aqui e esse caminho não tem luz, mas é arriscado. Vamos supor, uma mulher com criança no colo, um idoso, um PCD, né? Não tem uma perna, enfim. Pode chegar pra ele e falar assim, ó, minha casa é ali. Me deixa ali, por favor. Ele é obrigado, é uma lei. E essa lei, por que essa lei não é dita também? Por que não está nos ônibus? Exatamente. Por quê? E aí eu Exatamente. cobro Eles isso. não trocam a plaquinha do valor toda semana lá, todo Exatamente. mês? Por que não botam uma plaquinha também, né? E aí eu falo, cadê o poder público? A lei existe. Exatamente. A lei existe. Cara,
Não é uma suposição. Não, eu não tô criando a roda. A lei existe, mas o cidadão não conhece. Tu já ouviu falar disso? Nunca. O cidadão não conhece. Pois é, tem que estar lá nos ônibus, em letras garrafais. O motorista tem que saber disso. Tem que saber. A população tem que saber Tem que disso, saber porque disso. se ela soubesse disso, ela tinha pedido para descer um pouco mais na frente. Lógico. Isso vai virar um corte e a gente vai fazer todo mundo. E talvez tivesse pedido O motorista? Talvez tinha pedido o crime. É, E aí eu vou te fazer uma acontecer, pergunta. ou- Será que os motoristas Não sabem. sabem disso? Não sabem. Porque ainda tem isso. Porque tá escada a mulher, o idoso chegar, pô, Me deixa me ali, deixa por favor. ali. Ele fala, pô, tá não, de você sacanagem. O ponto é aqui. Vai ter aquele mais camarada que vai Sim. deixar e vai ter aquele que vai falar, não. Ou seja, o cara entrou na empresa de ônibus, ele já tem que ficar sabendo disso. Treinamento. Treinamento, Capacitação. Tem que fazer parte. Capacitação. Capacitação. Tem que fazer. Exatamente. Aliás, E aí- até na autoescola seria bom isso entrar, né? Sim, também. Porque, querendo ou não, tipo, muitos saem dali e vão ser motoristas de ônibus. Então, assim, que bom. Porque se você aprende aquilo ali na autoescola, você vai repassando pros outros. Então Sim. vai chegar em algum momento que todo mundo vai saber. Todo mundo tem que saber. Conhecimento é poder. E é uma coisa Isso tão, aí. tão pequena, é um assunto tão pequeno que isso não vai afetar em nada. Tipo, Mas vai mudar a vida de muita mas gente. vai mudar tudo, né? Aí, continuando, ela subiu, ela tinha duas opções. Ou ela subia uma rua, uma escadaria, ou ela dava a volta. De qualquer forma, ela teria que passar na frente Uhum. do bar onde os agressores estavam. Ela optou pelo menor caminho. Cansada, né? Tá de noite, eu quero chegar em casa mais cedo. rápido. Enfim, e ela era quase véspera de Páscoa, né? Ela estava com uma sacolinha com caixa de Foi isso bombom mesmo, foi perto da para Páscoa. levar. Foi na quinta-feira da Paixão. Quinta-feira da Paixão. Aí ela subiu com o celular na mão, provavelmente ela devia estar, né, vendo o WhatsApp, enfim, desatenta. Desatenta, assim, a culpa não foi dela. É o hábito, né? É o costume. É. Ela mora ali, morava Exato. ali desde que Vai nasceu. esperar que na tua Eu ia rua... falar, quantas vezes ela deve ter feito esse mesmo Quantas percurso? vezes ela fez esse Tranquila. percurso? muita gente deve ter julgado ela. Tipo, não, Sim. ela que estava errada. Mas Sim. ela devia fazer aquele percurso todo dia. Todo dia. Todo Exato. dia. Aí ela passou na frente do bar e os três caras estavam lá, os dois caras estavam lá. Drogados, já estavam ali há muito tempo, conheciam ela Aham. e, pelo que a gente apurou, eles queriam roubar o celular dela para comprar mais droga. Porque ali é um ponto de tráfico, a gente sabe disso. Ali é um ponto de tráfico. Já é um fato, né? É fato. Ela passou, aí eles viram ela com o celular na mão. Opa! Vamos assaltá-la. E os caras drogadão, os caras viu a oportunidade, né? Exatamente. Foram lá, roubaram ela. Só que qual é a diferença entre eu ser assaltado e você ser assaltado? Tem muita Eles vão te bater? Provavelmente. Eles podem te matar para você não reconhecê-los? Provavelmente. Mas eles vão te estuprar? Dificilmente. Com a gente, não. Com a gente, não. Tem essa imensa diferença. É 90% de chance do cara... Ainda mais o cara drogado, alcoolizado, Totalmente alterado, né? totalmente. Eles pegaram o celular dela, uma garota bonita, uma garota jovem, uma garota vulnerável. E aí eles arrastaram ela para o meio do mato. E uma coisa assim, e dói. Eu tenho uma filha de 20 anos. Debaixo das unhas dela, estava cheio de pele. Ela arranhou o rosto dele todo. Ela lutou pela vida dela. Muito. Caraca, Nossa. Ela lutou muito. Ela imagina. estava toda machucada. Me perdoe a família dela se Uhum. estiver assistindo. Mas ela lutou muito pela vida dela. E ela foi morta por estrangulamento. Nossa Senhora, os caras fizeram... Eles barbarizaram ela. Largaram ela no meio do mato, voltaram para o bar, venderam o celular dela para uma outra E pessoa. continuaram como se nada tivesse acontecido. Só que aí bateu aquela... E se eles acharem ela? Eles voltaram e jogaram ela dentro da cisterna. Ocultação de cadáver. Meu Deus. Nossa senhora. Qual foi o destino desses... Eles estão Esses presos. filha das putas? Eles estão presos. Graças a Deus. Né? E ação rápida também do Patamo. Um beijo para os meus meninos do Patamo, né? Daqui do 26. Que bom. Né? E, enfim,
Foi uma ação rápida, mas infelizmente ela perdeu a vida e a família foi destruída. Sim. Aí eu pergunto para vocês, e se tivesse câmeras? E se tivesse luz, poste, iluminação? Luz. E se tivesse um ônibus que fosse até Ou seja, a tem porta da casa dela? várias opções. Talvez ela tivesse passado do ponto do bar. Os caras e não os teriam ido tivessem atrás visto dela. ela. Exatamente. É vários se. É, vários sim. Muitas chances de não ter acontecido, né? Exatamente. É, Sabe? E a mulher, ela tá à mercê da violência sexual desde que ela nasce. Tem eu sempre uso é uma frase, né? É tipo um postzinho como se fossem mulheres conversando, mas são peças de roupa. Uhum. A mini saia conversando com a burca. Eu fui estuprada porque eu estava de mini saia, porque eu sou uma mini saia. Aí a burca, não, porque eu também fui estuprada e eu sou uma burca. E aí tem uma terceira personagem. A fralda não falou nada porque ela sequer sabia falar. Caraca. Nossa. E isso, eu fico toda arrepiada. Nossa, Eu fico toda arrepiada. Porque basta nascer mulher para estar propensa a uma violência A roupa sexual. não quer dizer porra nenhuma. Nada. Não quer dizer Nada. porra nenhuma. Se o cara Nada. tiver que fazer, a mulher vai estar de calça jeans. Vai. Se ela passar por exemplo, não faz sentido. A mulher tá passando no beco escuro, tá de calça jeans, e o cara fala assim, não, essa aí eu não vou não, porque Tá de tá de calça calça jeans. jeans. Essa não tá de mini saia. É. Ou seja, a roupa não influencia em nada. Influencia em nada, em absolutamente nada. Não tem essa que se diminuir a quantidade de mulher que usa roupa curta vai diminuir Não, não o vai. estupro. Isso é uma Não coisa vai. que realmente tem muita gente que tem a cabeça fechada e fala esse tipo de É. coisa. Realmente não... E colocar a culpa na mulher, né? Ah, você passou por isso porque você estava no bar bebendo, tu só estava fez de vestido. É. Não. Não, É tipo... porque se fosse ela não vai mais viver. Não Não vai, vai nem existir sair de lugar nenhum, casa. Porque é o ambiente de trabalho, é na escola. Sim. É uma coisa que a gente no nunca, ônibus. nunca vai saber realmente, porque ser mulher é muito difícil, assim, Muito. tipo... Muito com certeza. difícil. A gente, por exemplo, eu tenho uma filha e eu não sou mulher, mas Sim. eu já sofro por ela, Sim. entendeu? Morro Então, de assim, medo. né, a Morro de gente medo. fica numa situação de cara. E cada vez que vai passando os tempos, vai ficando pior. Minha filha Vai. tem 1 ano e meio, eu fico pensando, caraca, e daqui a 15 anos, cara? Entendeu? Então, assim, a mulher sofre, sofreu muito, sofre, e a gente fica pensando, será que... Quanto tempo mais vai sofrer essas coisas? E aí você fica se perguntando, é melhor prender ela dentro de casa? Não, Não adianta. não adianta. Não é nem questão de adiantar ou não, né? Tipo... Porque não vai fazer diferença. O ideal, e aí eu falo, né, quando eu dou palestra para homens, principalmente para homens, primeira coisa, seja o exemplo para sua filha. Isso aí. Porque ela vai sempre procurar no parceiro um reflexo seu. Igual, isso aí. É verdade. Isso eu ouvi muito. Então, seja aquele homem que valoriza, Respeitoso. respeita a mulher, não fica falando aquelas piadinhas de mau gosto, né, aquelas brincadeirinhas, porque isso inconscientemente vai ser absorvido por ela e ela vai procurar. Eu falo isso por É um mim. espelho mesmo, né? Eu, policial militar, eu vi a minha mãe apanhando todos os dias, desde os 6 anos de idade. Né? Eu sou filha de mãe solteira, aí a gente volta no início. Isso que eu ia falar agora, já que tocou no assunto, vamos... Quem é a gente Andy, quer né? A gente quer saber, né? Quem Então. é e como começou tudo. Eu sou filha de mãe solteira, minha mãe me teve com 27 anos, né? Ou seja, velha já. Sou fruto de um relacionamento único, né? A gente diz, uma trepada só, né? Desculpa. Mas eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar. Não tenho. E assim, ele não quis saber. Foi só uma noite e acabou. Caraca. Então, eu o chamo de doador de carga genética. Ponto. Ele não é meu pai. Tanto que eu não o conheço até hoje. Não conhece? Não, e nem quero conhecer. Porque viveu... quem tem que me conhecer é ele, porque eu sou uma pessoa incrível. Uhum. Eu sou uma pessoa incrível. Ele que está perdendo, não sou eu. Então, e isso pesou bastante, né, na minha mãe, enfim. E ela trabalhava muito como empregada doméstica, ela trabalhava em Niterói. Eu só via minha mãe de 15 em 15 dias, porque eu morava com a minha avó e a minha tia em Papucaia, que é uma cidadezinha minúscula de Cachoeiras de Macacu. A minha infância foi maravilhosa. Maravilhosa.
correndo descalça, brincando com Raiz. meus primos. Nossa, comendo jaca. Eu sou apaixonada por jaca, gente. Eu sou apaixonada por goiaba. Comia goiaba do pé. Formiga gosto. saúva, sabe? Época do verão chegando. Brincava A o gente, dia inteiro a gente tinha na rua. aquela procissão de formiga saúva. Saúva não, tanajura. Então, na jura. Que no Tanajura, interior o pessoal faz farofa da bundinha da formiga. Eu Isso sou doido aí- pra comer essa farofa. Deus me Isso, livre. isso eu já não. ouvi, É eu já ruim? ouvi falar. É verdade isso? É, nas quitandas, nas mercearias, porque eu tenho 47 anos, eu sou uma pessoa velhinha. Então, Velhinha nada, Não, né? velhinho não. não Ah. tinha mercado, supermercado não existia. Era mercearia do seu João, do seu Manel. Isso Então, aí. a gente tinha que comprar, era saquinho de papel. Então, sempre tinha o vidro com as bundinhas das formigas lá. Eu pra sempre fazer a achei que era farofa. mó mito isso. Não. E o povo, então, comprava já as fu- bundinhas As bundinhas pra fazer farofa. Cara, Não era questão de tu pegar as É. tanajura e fazer. Não, Não, eu porque a vendi. Tanajura é uma bicha assim, filho. De asa, tá? Caraca, velho. As criançadas, os meninos, pé descalço, caçava assim as formigas para vender para vendinha. Era maneiro, cara. Fonte de renda. da fonte de molecada. renda, fonte de renda, molecada. Pra Na minha comprar época um tinha os bolinho de ciganos gude. ainda com aquela mítica, né? Não pode ficar na rua depois de tantas horas que o cigano vem e rouba a criança. Isso aí eu cheguei a escutar alguns. Essa mítica eu cresci com ela. Então, com 5 para 6 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, né, o príncipe no cavalo branco, que prometeu a ela 1001 coisas, né? Você não vai precisar mais trabalhar, você vai poder cuidar da sua filha, né? Enfim. E minha mãe Quanto- acreditou. Prometeu muito, né? E a gente foi morar na casa dele na Ilha do Governador. E a partir do momento que nós entramos, a máscara caiu. Cara. Minha mãe não tinha para onde ir, não tinha mais emprego e se sujeitou isso por 10 anos. 10 anos. 10 anos, até eu ter 16 anos. A minha mãe apanhava todo dia. Todo E dia. você vendo? Eu ouvia tudo, porque a gente dividia a parede, né? Os nossos quartos. E ele trouxe as 2 filhas dele, do Espírito Santo, né? Ele conseguiu tirar a guarda da mãe, porque a mãe também não cuidava das meninas, né? Tem uma foto lá em casa, a gente contratava fotógrafo, pra você ver, né? Aqueles monóculozinhos, né? Não tinha câmera, não tinha nada disso, então contratava-se o fotógrafo para tirar foto das crianças, da família, enfim. E eu tenho essa foto lá em casa da filha mais nova dele, assim que elas chegaram. Então, aqui assim, ó, ela Caraca. tinha um hematoma imenso e na coxa, um hematoma imenso. Então, essas meninas sofriam muito. E não mudou muita coisa, não, quando elas foram para casa do pai. Para essa menina. Para a outra, não. A outra era a preferida dele. Elas tinham mais ou menos a tua idade. A mais velha, no caso, são 5 anos de diferença. E a mais nova dele, ela é mais velha do que eu 6 meses. A que apanhava era A mais nova. a mais nova. A mais nova. A que tem 6 meses de diferença. Ela faz em dezembro, eu faço em julho. Ah, sim. Então, ela sempre apanhou. Ela e minha mãe. Ele nunca encostou a mão em mim. Na verdade, eu não existia naquela casa. Ele nem falava comigo. Quando era para que se estranho, referir né? a mim, era essa daí. Essa daí. E assim, para mim era horrível. E ele só era agressivo ou ele tinha problema com álcool, Ele era droga? alcoólatra. Ele era Geralmente tem uma ligação, né? Geralmente. Dificilmente. É quase Geralmente. 100%, não é? Quase 100%. Porque o álcool ou a droga é um gatilho que tira o freio moral. Freio moral. O freio moral. Porque quando passa a onda, eu fiz isso porque eu estava bêbado. Eu fiz isso porque eu estava drogado. Me desculpa. Não vou mais fazer. E aproveita da situação. Até o dia que ele... E o meu padrasto bebia todo dia. Ele era dono de um bar. Ele era dono de um bar. Dentro de casa tinha aquelas estantes com um barzinho embutido. Então, ali tinha velho barreiro. Então era o dia inteiro bebendo. Era o dia inteiro bebendo. É o dia inteiro. aquela pessoa que exala a cachaça O cheiro, dia inteiro. o cheiro dele, o cheiro do sabonete dele, eu ainda guardo. Eu não compro Francis. traumatizou. Eu não uso, nem sei se vende ainda, é um perfume Passport, que ele é verde. Isso, não... Acho que nem existe mais. Eu não suporto o cheiro desse perfume. que isso é bizarro, né? E tu passou tanto tempo e tu vai lembrar, se tu sentir o cheiro, tu vai lembrar na hora. Né? memória Te dá um auditiva mal-estar na hora, né? Na hora. Ele ouvia AGP,
Nelson Rodrigues, porque ele é português. Nem sei se está vivo ainda essa criatura. Então, essas coisas, Agnaldo, Timóteo. Então, Nem consegue ouvir, né? era todo domingo, que era o único dia que ele não trabalhava. Uhum. Então, a gente podia ter feito churrasco de almoço. À noite era sopa. Eu levei muitos anos para tomar uma sopa. Muitos anos. Sabe aquela resistência? Sopa é comida do meu padrasto. Pegava tudo que tudo sobrava do aquilo te almoço, tacava na sopa e a gente tinha que Remetia comer. ele, né? Foi traumatizante mesmo. Muito, muito. Engraçado, você sabe que eu venho estudando sobre inteligência emocional nos últimos meses, aí, quase ano, e nós somos vítimas de outras vítimas, né? Sim, sim. Então, ou seja, você falando, eu comecei a pensar, falei assim, cara, aonde começou essa questão com ele? Isso começou lá atrás, ou com Sim, o pai, ou sim. com, né, possivelmente pai, né? Porque a mãe dificilmente vai ser tão... Há casos, mas na maior parte das vezes é o pai. Então, ou de ver, fazer, ou de ter acontecido com ele mesmo. Né? E ele chega na idade Adulta, adulta, madura. ele reproduz o mesmo comportamento. E a gente acaba reproduzindo o mesmo comportamento. Sim, Né? a gente reproduz. E inconscientemente a gente reproduz. Isso que eu ia falar. Inconscientemente. E aí a minha mãe... Ele quebrou o braço da minha mãe. Ele quebrou a mandíbula da minha mãe. Nossa Senhora. E assim, todo final de semana minha mãe me mandava para casa da minha tia. Porque geralmente as agressões, elas tendem a piorar nos finais de semana. Porque tá mais tempo junto, É. bebe mais. Bebe mais, enfim. Vascaíno doente. Então, toda vez que o Vasco Futebol. perdia, era uma surra. Isso é bizarro, porque o futebol realmente mexe a cabeça de muitos homens. E, tipo, o humor do cara realmente muda. Muda. Esse foi um dos motivos que eu desisti. Cara, eu sou botafoguense, a gente tava conversando antes. Só que assim, eu nunca fui... Eu sempre gostei de jogar bola. Mas eu sempre fiquei apavorado com as pessoas que eu conheciam e falavam de futebol. E justamente, tipo, o humor da pessoa muda. Então, ela fica realmente agressiva. Ela desperta o lado primitivo do ser humano. Isso não é à toa Isso acontecia quando o Botafogo perdia pro Flamengo, aí despertava mesmo. E Por isso que eu desisti. E geralmente era sempre. Por isso que eu desisti. Agora eu sou ex-botafoguense. Não é à toa que você vê em estádios, Sim. briga, morte. Sim. Mas é uma brincadeira, lógico, mas mas é pega água e me serve? Não, me serve. Você quer mais água? Não, eu nem bebi ainda. Vou beber agora. Muito obrigado, garçom. Garçom, eu vou aproveitar que eu também estou quase no final aqui. Mas é uma brincadeira, mas eu ficava muito alterado, assim, principalmente quando perdia pro Flamengo, né? Mas aí você tava falando, né, dos finais de Eu semana que fiz ela te mandava, né? Pra Então, ir, né? assim, Te cortei. eu lembro de vê-la bastante machucada Quando você voltava. quando eu voltava. E eu não conseguia entender. Ela nunca falou que ele não era meu pai. Ela sempre teve muita vergonha. Até um dia que eu terminei o meu ensino fundamental, né, o oitavo ano, que agora é nono Era ano. a oitava série, Oitava agora série, agora é nono ano. Isso. E eu não queria fazer normal, que na época ou era normal ou era contabilidade. Uhum. Eu não queria ser professora e eu não gosto de matemática. Não me dou com matemática. Uhum. Eu vou fazer o quê da minha vida? Eu falei, e eu preciso fazer o segundo grau. Aí a minha mãe chegou para ele, e assim, eu ouvindo, porque eu estava na sala, e ela virou, e ele já tinha matriculado as duas filhas dele no colégio Cenecista Lemos Cunha, na Ilha do Governador. Ele fica logo ali, quase na saída da ilha, um pouquinho antes da aeronáutica. Aí ela virou para ele e falou assim, Almeida, você vai pagar colégio para a Andy, né? Porque ela precisa fazer o segundo grau. E olha só, eu tenho 47 anos. Tu lembra São exatamente. São 41 anos. Ele virou para ela e falou assim, procura o cara que te comeu para pagar colégio para tua filha. Porque ela não é minha filha. Cara. Na mesma hora, ela olhou para mim, a cara dela ficou roxa. Tadinha, cara. E aquele sentimento assim de... Mas eu já sabia, mãe. E aí ela veio conversar comigo, chorando. E é uma cena assim, nossa. E eu falei assim, mãe, eu já sabia. E tipo, tu vê o esforço da tua mãe querendo te ajudar e não pode. A minha mãe nunca me abraçou porque ele não deixava.
o conjunto das emoções que você tinha ali naquele ambiente é uma coisa que você deve estar curando até hoje. Não, ainda tô Não é, curando. não é Não, fácil você não, se curar de não, um processo desse. De... Trabalhar com mulheres que sofrem violência, para mim, é uma catarse. Caraca, mano. Eu me curo. Eu coloco um band-aidzinho a cada mulher que eu consigo ajudar. E dá um... Né? Fico- Aquele Consegui, suspiro. consegui. Um degrauzinho que eu subia. Vai demorar muito ainda, vai demorar muito, eu sei. E Eu se- ainda não consigo perdoar ele, nem sei. Talvez uma outra vida. Talvez uma outra vida. Porque tem coisas piores, tá? Sim. Aí a minha mãe É. conseguiu, por um acaso, eu não acredito em acaso, eu acredito em Deus. Deus escreve certo por linhas tortas e é sempre no momento certo. Inclusive, ele fez isso hoje aqui. É verdade, verdade. Depois a gente explica o porquê, mas ele fez isso hoje aqui. E eu precisava tirar meu CPF, eu ainda não tinha CPF, a gente tirava o CPF na Caixa Econômica. Ela, na fila da Caixa Econômica, ouviu duas mulheres conversando sobre um concurso da Fiocruz. A Fiocruz, ela terceirizava o concurso para o colégio dela, que é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Só que a gente tinha que fazer a inscrição, prestar um concurso para 2 colégios estaduais, que era em Acari e o outro eu não lembro. Cari, não sei nem onde é, Cari. É Avenida Brasil, esquece da vida. isso Lá aí. no final. Esquece da Muito. vida. Avenida Brasil, quase na Argentina. É pra lá do lá, né? Tão distante. Aí minha mãe foi, se intrometeu. Como é que é isso aí? Me explica direitinho. A mulher explicou pra ela direitinho. Ela chegou em casa, ó, você vai fazer prova pra Fiocruz. Eu falei, oi? Como assim? Mas peraí. Peraí. Não, a prova é dia tal. Mãe, estuda. Vai fazer. Eu fiz, fui a 24ª colocada. A gente fazia a prova para esses 2 colégios. Eu fiz em Acari, acordar de madrugada, pegar um Caramba. ônibus, descer na Avenida Brasil, ali na Cidade Alta, descer ali, pegar um ônibus. Moço, deixa a gente no Batistão, o motorista. Tem certeza? Tenho. Fazia a prova lá. Passou, legal. Aí vai para a segunda fase, que aí é na Fiocruz. Aí a gente tinha uma prova de português, matemática, redação e entrevista. Por que você quer fazer a prova? Eu nem sabia o que a minha mãe tinha me escrito. Eram 3 opções. Análise patológica, histologia clínica e administração hospitalar. Eu nem sabia o que minha mãe tinha escrito. Me inscreveu em administração hospitalar. Falei, o que eu vou fazer? Ela se vira. O que eu falo? Vai. E aí, entrei. Fiz o meu segundo grau lá e era integral. Caramba. E eu ganhava meio salário mínimo de bolsa. Que maneiro. Para comprar os livros, a passagem e o uniforme. Cara, agora imagina se tu não vai. Não sei. Tipo, E no final, já bem no finalzinho da nossa história na ilha, ele já não colocava mais comida em casa. A gente estava passando fome. A minha mãe trabalhava no Ilha Plaza, ou no seja, parquinho. tem como piorar a situação. Tem como piorar. A minha mãe trabalhava no parque, né? Ela era a caixa bilheteira, né? Uhum. Do parque e recebia pouco, enfim. E ele pegava as 2 filhas dele, almoçava e jantava fora. Ele não fazia mais compra. Caramba. Então, o meu meio salário, eu lembro que eu comprava sucrilhos, eu deixava dentro do meu armário, porque ele já tinha me tirado do quarto das meninas, eu já não dormia mais no quarto com as filhas dele, eu dormia no quarto de empregada, que era do lado da cozinha, e não tinha porta. Era uma cortina de banheiro. A minha privacidade era uma cortina de banheiro. Nossa. Então, eu comprava uma caixa de sucrilhos, uma caixa de leite em pó, que era o meu café da manhã, porque ele não comprava mais pão, não tinha mais café, não fazia café. As crianças... Provavelmente já era proposital, né? Era. Ele estava obrigando, né, meio que forçando a minha mãe a sair de casa. Uhum. E eu comia na escola, né, almoçava na escola, e jantar era um miojinho, um pacote de miojo que eu deixava dentro do meu armário, que eu comia. Quando eu chegava do colégio, 6 e pouca, 7 horas da noite. Caramba. A minha vida era essa. E a minha mãe já tinha saído 2 vezes de casa, ele tinha ido atrás dela, Olha isso. Cara, que pedido para bizarro, né? voltar, se arrependido, falava que ia parar de beber.
E a minha mãe engravidou dele, minha mãe perdeu meu irmão nasceu morto, porque ele bateu muito na minha mãe. Nossa senhora, velho. E além de tudo isso, né, eu sou O positivo, a minha mãe é O negativo. Na época que eu nasci, não existia a vacina da eritroblastose fetal, que é quando a mãe rejeita o feto. Uhum. Né? Então, quando ela engravidou de mim, o corpo meio que assim, que é isso? Né? Vamos pensar divertidamente. Sim. Né? Os glóbulos brancos, que é isso? Tem estranho aqui. Ó. Vamos analisar. Eu sempre conto essa história para a pessoa entender. Porque é um corpo estranho. Sim. Porque a minha mãe é negativo, eu sou positivo. Porque geralmente é o mesmo tipo sanguíneo, né? Mas o fator RH, ele tem um fator de relevância muito grande para o sistema imunológico. É um corpo estranho. E aí eles ficaram em stand-by. Tipo assim, vamos botar uma barreira aqui, vamos observar se vai atacar ou não. Só que deixou registrado lá na carga celular que aquilo é um corpo estranho. Quando ela engravidou do meu irmão, que era B positivo, ficou nos arquivos, né? já estava lá. Opa, peraí, vamos pesquisar aqui. Ih, é o corpo estranho. E aí começaram a marretar o meu irmão. Começaram a marretar. E ela apanhando e o corpo marretando. Ela apanhando e o corpo marretando. Então, o meu irmão, ele foi gerado entre as costelas da minha mãe. Nossa. Não desceu, né? Não desceu. Então, meu irmão nasceu com afundamento de crânio. Tadinho. Meu irmão nasceu sem o palato, totalmente sem o palato, não tinha, era ligação direta. Então, meu irmão não sobreviveria. Caramba. Por conta das agressões. E ele nasceu de quantos meses? Foi levado ele levou até o fim. Ele obrigou. O médico virou para ele e falou assim: olha, não tem como. Ou a gente salva a sua esposa, que não era esposa, né? Porque mãe nunca casou com ele. Eu ia falar isso, ainda tinha o risco de vida da sua mãe. Sim. Né? Ou o feto. Ele, não, eu quero meu filho. Eu quero meu filho. A minha mãe foi para 114 quilos. Nossa Senhora. Minha mãe ficou imensa, imensa. Cacete. Aí ele nasceu e só suspirou. Morreu. E ele passou o Você nem chegou a ver? Não, eu não vi meu irmão. Meu irmão é de 81. Né? Pedro Henrique Paquiela de Almeida Rochinha. Deus te abençoe, meu irmão. Que ele não sobreviveu para ter um pai como aquele. Graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu tava pensando eu pensei assim, graças a Deus. Mas é estranho, né? Sim. Mas, tipo, tu pensar numa situação dessa, tu fala, caraca, Sim. eu não sei o que é pior, né? Tipo... Se ele tivesse sobrevivido, seria um vegetal em cima de uma cama. E maltratado. Porque ele culpou a minha mãe até o dia que a gente saiu, que a responsabilidade era dela. Do meu irmão ter nascido com deficiência. Porra. Incrível, né? Nossa. É incrível. E a minha mãe não superou, né? Minha mãe teve depressão, minha mãe se afundou em remédios, né? Por conta disso, porque eu não fui uma gestação esperada. Uhum. O meu irmão foi. É verdade. O meu irmão foi planejado. Eu não. A minha mãe tentou me tirar 3 vezes. Mas eu sou carne de pescoço. Eu tô aqui. Nossa. De propósito. Um propósito. Veio pra fazer diferença. Exatamente. Não tem problema nenhum com relação a isso, porque eu tenho noção do meu papel, do que eu vim fazer aqui. E aí ela saiu 2 vezes, voltou 2 vezes, né? Porque ele implorou, ele pediu, deu flores. Isso foi antes ou depois do teu irmão? Foi depois. Ela saiu e... Foi depois. Na 3ª vez, que foi a vez definitiva, eu sempre falo isso, né? A mulher, quando ela vive num lar abusivo, ou o risco de morte é tão grande, né? Ele bota uma faca no pescoço dela, ou ele dá um tiro nela, enfim. Algo muito evidente, muito chocante para fazer ela sair. Ou então, ele ataca os filhos. E foi o que ele fez. Psicológico, né? Tipo... Não, atacar mesmo, agredir, violentar, matar. Tem isso. Falando, tipo, tem as ameaças, né? Se você sair daqui... Eu vou matar os seus filhos. Vou matar seu filho, então... Mesmo que seja deles. Cara, isso é... Sim. Que doideira, cara. Isso é muito bizarro. Aí, um belo dia, ele chegou... Eu não sei o horário, porque eu estava dormindo, né? E a minha mãe, ela sempre conta que ela conseguia perceber o nível alcoólico dele pelo balançar da chave. Uhum. Né? Se ele acertasse de primeira,
ele estava, como ela chamava, quente. Ou seja, ele estava levemente alcoolizado. Uhum. Mas se ele demorasse Já para sabia. achá-la... ele está bêbado. Ele está muito bêbado. E nesse dia, ele demorou para abrir a porta. E quando ele abriu a porta, ele não foi para o quarto. Sabe quando o sexto sentido fala assim, levanta? Era madrugada. Eu não lembro, graças a Deus. Quando ela chegou na cozinha, ou seja, a estrutura, né, da casa era a porta de entrada, a sala, os nossos quartos. O quarto das crianças, o quarto da minha mãe. Aqui tipo uma areazinha, né, que dava para o quintal. Aí o corredor, o banheiro, a copa, a cozinha, um banheiro de empregadas e o meu quarto. Aí ela veio e pegou ele dentro do meu quarto já com as calças arriadas. Meu Deus do céu. E eu dormindo. Cara, tipo... Ali sem ele ia me sentido, estuprar. Ele ia. Ele ia me estuprar. Engraçado que quando você falou da cortina de banheiro, ali eu falei assim, cara, ele já premeditava Já. isso. Ele Já, por já quê? tinha pensado nisso. Por né? quê? A minha mãe estava obesa. Então ele já não sentia mais atração sexual na minha mãe. Eu já estava com o corpo de... Eu me arrepio. Você tinha quantos anos nessa época? Devia ter uns 18. 15. Nossa. 15 anos. 15 para 16. Que filha da puta, cara. Eu era Meu uma Deus do moça. céu. Eu era virgem. Eu perdi minha virgindade com 18 anos. Nossa Senhora. Ele ia me estuprar ali. Pra tu ver como é que mãe, cara... Tem. Mãe é mãe. Tem. Ou seja, pelo tempo, ela... Caraca, e vai juntando, né? A questão da chave, falou, Exatamente. tá bêbado. Porra, não chegou no quarto até agora, porra, ela já... Exatamente. Na hora, ela já devia saber antes de chegar. Sim. Ali no dia seguinte, a gente... O que a gente tirou? A minha roupa, a roupa dela e a visão é tão nítida, assim. Eu tenho esse cobertor até hoje. Detalhe. É um cobertor que tem uns negocinhos assim, antigos que... Aqueles dedinhos, né? É. Eu tenho um desses também. Ela juntou Acho que todo mundo tem um desses. Ela juntou todas as nossas roupas ali, Ali. fez uma trouxa Trouxinha. e pegou o papagaio dela. Que era a única coisa que a gente tinha, porque até o nosso cachorro ele matou. Não tinha nem pra onde ir. Não tinha. Aí a gente foi para casa da minha tia, né? Aí a minha tia não podia receber, não podia ficar com a gente. E aí a gente foi parar dentro da Fernão Cardim, da favela Fernão Cardim, atrás do Norte Shopping, que era um único lugarzinho que a minha mãe tinha condições de pagar, Uhum. que era um quarto. Uhum. Um quarto ali. Aí minha mãe passou a vender cachorro-quente na porta do Norte Shopping, conseguiu uma barraquinha. Ali minha mãe tomou um tiro, numa ocupação, né, de polícia, bandido, não sei o quê, e não conseguia mais trabalhar. Com 18 anos, eu não tinha nem terminado o 2º grau ainda, eu assumi a responsabilidade da casa. E estou aí até hoje. Caramba. Com 22, eu descobri o concurso para a polícia, fiz, passei, com 23 anos assumi, né, janeiro de 2000, com 22, né, que eu faço 23 em julho. Aham. Então, eu entrei na polícia com 22 anos e estou aí até hoje. E, cara, essa mochila pesada que você Pesada. carrega, Nossa. assim, isso é, porra, é o que a gente falou de questão de Deus escreve certo em linhas tortas. Não seria ela a fazer o podcast hoje, a pessoa que ia É fazer, verdade. teve um problema, não conseguiu ouvir, Deus colocou ela na nossa frente. E, cara, essa mochila pesada que você tem até hoje, porque isso é um peso que você vai levar parte da vida, tipo, fez você se transformar na pessoa que você é Sim, hoje. sem Você, sombra de dúvida. pela sua luta hoje, né, a gente vê o quão a pessoa, não sei, tem nem palavra, é espetacular que é Exatamente. para ajudar as pessoas, a questão das crianças e tudo. Sim. Então, assim, a gente agradece Ah, obrigada. pelo que você faz, pela nossa cidade. Obrigada. A vida agradece. A vida agradece. A vida agradece. E
E aí vai ser até interessante aquela última pergunta, mas eu tô até com medo de fazer aquele momento. Sim, mas também. mas é interessante, Também, porque também, eu acredito também. que ela tenha... A gente tem um momento aqui, vou falar, foda-se. A gente tem um momento que a gente chama de... É porque, porra, eu tô pesado. Eu tô pesado aqui, eu tô com vontade de me jogar no chão e chorar, assim. Na tipo, posição fetal. não, dedo na boca. caralho, mano, eu juro por Deus, eu não tô nem Eu vou te zoando. botar no colo do Hugo, que é grande. Se tu for ver todos... Menina. Se for ver todos os podcasts, cara, tipo, porra, a gente sempre tá no... Assim, isso é necessário. Tipo, É. o que foi dito aqui é necessário, mas eu tô pesado. Eu tô como se fosse comigo, assim. Mas, enfim, a gente tem um momento que a gente chama de momento perrengue. Mas eu não... Nem desse tipo de perrengue, não. A gente quer saber um perrengue engraçado. Perrengue engraçado. Porque, assim, perrengue pesado não precisa É. mais. No precisa pesado mais. não tem mais nenhum. A gente... Eu acho que não deve ter mais nenhum mais pesado do que esse. Com certeza tem. Ainda mais na área que ela trabalha, né? Tem. É. Então, assim, você tem algum perrengue engraçado, alguma situação que aconteceu no trabalho, ou... Olha, assim, agora ele se torna engraçado, mas no momento não foi. Quer saber? Queremos saber. Então, vamos lá. Né? E, Eu tô com medo, e, porra. e é uma das histórias que até gente que não me conhece sabe. Ah, você é a menina do saco? Opa, sou eu. Cara, Então, ainda é vamos uma lá. história que pessoas... É. Fiquei curioso, que aí vem bomba. Então, vamos lá, desde do início, né? Jogo Brasil e Alemanha não foi o 7-1. Foi Tá. o que teve depois. Que a Praça da Liberdade ficou lotada de gente. eu lembro. Que teve briga. A briga não Uhum. começou comigo. Foi qual ano? Ai, eu não lembro. Brasil Eu era e tenente Alemanha? ainda, não lembro. Isso, 17, o da Copa foi 18. quando? O da Copa, do 7-1 foi O quando? 7 foi 2014. Então isso foi depois. Foi depois. Foi 17, 18, uma coisa assim. 16, eu não lembro. Sei que eu era tenente ainda, isso eu lembro. Aí, Quanto? Olimpíadas. Olimpíadas. Falaram no ponto aqui, ó. Então, já- então foi 16. Foi Foi 16. Então foi Isso. 2016. Muito obrigado. Obrigada. Aí a Praça da Liberdade ficou lotada. Eu estava de serviço na Eu supervisão. lembro do evento, E aí jogaram na faixa que estava tendo uma confusão, que o pessoal estava dispersando e tentando invadir os prédios da Roberto da Silveira. Nossa. Né? O pessoal desesperado estava tentando entrar para se Aham. proteger. Eu falei, caramba, vambora. Eu costumo dizer que eu tenho uma irmã gêmea, né? É a Raquel. Eu sou um doce de pessoa, eu sou a Ruth. Mas quando a Raquel chega... Mas de serviço, geralmente, eu sou a Raquel. É outra pessoa. E tem que ser assim, Tem né? que ser, né? Porque eu sou mulher, a maioria dos homens não respeita a figura da mulher. Isso é tipo, Só que mulher eles- policial. Eu já ouvi, eu quero ser revistada por ela. Eu falei, tem certeza? Vai nessa. Vai ser a melhor revista da sua vida. Você vai dormir pensando em mim. Com um saco de gelo, mas vai. Deixa o Talvez nem ande mais. Aí, chegamos lá, uma confusão generalizada, mas... Olha, criança chorando, criança no chão. Foi horrível. Aí dispersei a multidão, muito spray de pimenta. Caraca. Dispersamos, conseguimos controlar. Aí o que o público fez? Veio para a Saerp. Lotou a Saerp. E aquilo me dá um negócio tão revoltante, porque eles não respeitam. Agora nem tanto, né? Mas eles vinham todos para a rua. E aí o ônibus Ficava tudo parado. parava. Ou seja, piorava ainda a situação. Nossa, aquilo ficava um caos. Aí, nessa época, a gente ainda tinha o reboque funcionando, a gente ainda conseguia rebocar os veículos e tudo mais. E o trânsito começou a parar, porque as pessoas não saíam da rua, não saíam daqueles bares todos ali. Hoje até esqueci o nome daqueles bares, enfim. A rua lotada, nego chapando coco. Na descidinha ali do... Do Bauhaus Isso. para pegar a Praça da Liberdade. Aí eu liguei para a sala e falei assim, manda os reboques. Manda os reboques. Porque eles estavam parando em fila dupla. Aí botava um copinho de cerveja ali, ligava o som no talo e dane-se. Ali tinha uma época que ficava muito cheio ali. Aí eu mandei vir os 2 reboques. Aí a guarda municipal estava comigo, cães. Eu falei, bora
bota os cachorros pra cheirar todo mundo. Quem Faz uma tiver com limpa aí. droga ali, a gente já bota na caçamba, já leva pra delegacia. Os carros que estão parados em fila dupla, estacionamento irregular. E aí começou. Quando os reboques começaram a botar o pessoal na prancha, assim, começou. Né? Aí começou a Rapidinho. esvaziar. E eu fiquei do lado da petiscaria Imperial, só observando. Né? Eu falei, ai, que delícia, olha, como é bom o fluxo do movimento maravilhoso. E rapidinho, nego some. Rapidinho, rapidinho. Aí, em determinado momento, já era noite, já estava escuro, uma menina veio, atravessou a rua em prantos, com 2 copos de cerveja na mão. Senhora, senhora, posso falar com a senhora? Aí eu falei, ai, Jesus amado. Falei, pois não, o que foi que aconteceu? Ela... Eu falei, calma, calma, me dá aqui a cerveja. O que foi que aconteceu? Então, eu estava descendo ali do bar, com as 2 cervejas aqui na minha mão, e aquele rapaz ali, ela apontou pro cara, aquele rapaz ali, ele do outro lado da rua, não tem uns prédios que tem um negocinho de plantinha assim? Tem. Logo depois, quase na curva, ele encostado ali naquela Após a muretinha. escada dos bares ali, né? Isso. Sei. Ele encostado ali com a mão assim, né? Bonezinho, blusinha, shortinho de tactel. Malandrão. Um espetáculo. Né? Assim, todo pomposo, serelepe. Aquele rapaz ali, na hora que eu estava descendo a escada, ele me agarrou e apertou. E ela assim, ele apertou. Ele apertou o quê, menina? Apertou a minha perereca. Eu falei, oi? Como assim? Ele passou a mão, me agarrou. E depois ele apertou a minha bunda. Eu falei, gente, vamos lá, né? Conversar com o rapaz. E foi. Aí eu atravessei a rua. Não falei nada com os meninos. Aham. Eles continuaram ali. E tinham alguns ali contigo. Tinha muitos ali comigo. Atravessei a rua e ela veio atrás de mim. Esse aqui. Eu falei, boa noite, cidadão. Tudo bom? Aí ele, Ih, E assim, com a mãozinha começou assim. Né? bem. Aí, que pariu. Eu falei, então, eu ainda era a Ruth. Ele, então, essa senhora aqui acabou de me falar que você meio que agarrou as partes íntimas dela, né? E daí? Aí eu... Puxava-lhe um socão ali de baixo pra cima. Não, aí é tão rápido. Eu falei, então... Aí eu já era a Raquel. Aí já mudou. Aí já mudei. Eu falei, então, direitos iguais, né, querido? Você agarrou as partes íntimas dela, né? Ele não esperava. Eu cheguei perto dele, mas foi tão rápido que nem eu esperava. As coisas... Agarrei, apertei o saco dele. Mas eu agarrei ele pelo saco. Eu falei, então, direitos iguais, né, querido? Porque ele tava assim, né, com as perninhas abertas. Tu não, assim, malandrão? Malandrão, gostosão, de bermudinha, taquetel. Mas faça Zero isso. proteção. Pá! Agarrei o saco dele, mas eu ainda não tinha essas unhas, né? As minhas unhas eram bem curtinhas, mas eu agarrei assim as bolas dele. Aí ele, eu falei assim, não grita não, filho, vem Fica quieto. comigo. Falando igual, mas fica quieto. Não grita não, é direitos iguais, vem comigo. E Toma. eu atravessei a rua com ele na pontinha do pé. O nome, Mulher do Saco. Eu nunca entendi. Aí levei ele até o outro lado da rua, aí os meninos viram, perceberam, chefe, o que tá acontecendo? Eu falei, tranquilo, tá comigo. Aí botei ele no chão pra algemar ele, aí veio o namorado pra dar uma bicuda. Eu falei, agora não. Namorado da menina. Namorado da menina. Eu falei, quando você tinha que proteger ela, cadê? você não fez. Agora tá comigo. Não encosta a mão nele. Senão vai ele. E ele no chão. No chão. Caralho. Ele apanhou tanto. Bem Tanto. feito. De Nunca mim. mais. Eu não deixei ninguém encostar a mão nele. De mim. Falei, agora você vai embora. E nunca mais você aparece na minha frente. Bem feito. Aí ele foi. 10 minutos depois ele voltou. Não é possível. Mancando, né? Mancando. Eu falei, eu não mandei você embora? Eu falei assim, a senhora esqueceu de me devolver as bolas do saco. A minha bola ficava na tua mão. Não era nem mais 2 copos de cerveja, eram as 2 bolas que eu tomo aqui de volta. Ele inafrontoso. Eu quero ver você me tirando daqui. Eu falei, é? Ele foi apanhando até o relógio das flores. Que isso. Até o relógio das E flores. tava doidão ele? Devia estar. Porque não é possível, Não cara. Devia estar. Não no devia cara estar puro, não. Não devia estar puro, afrontar não. assim não é possível, cara. Não devia... Assim, eu nunca deixei ninguém fazer por mim.
Eu faço. Resolvia. Eu resolvo. Ah, você quer ser revistado por mim? Beleza. Vai ser a melhor revista da sua vida. Meu Deus do céu. Porque quando eu tô fardada, eu não sou mulher. Eu sou o Estado. Exatamente. Só que ele é o fetiche, né? Ai, não sei o quê. Mulher Não. de farda. Não. Mas bem Não, feito. não. E se você estiver vendo esse vídeo, bem feito, seu merda. Seu bosta! Seu bosta! Deve estar procurando as bolas até hoje. É. Ah, na minha época tinha o tal do velho do saco, né? É, Quando ele botava agora tem. Agora Tem a mulher do Tem a saco. mulher do saco. Sou eu. Então aí, ó. Sou toma, eu. toma cuidado. Toma Senhoras cuidado. e senhores, Ai, ai. também. Pois Meu é. amigo. A Que doida. terrível. Esse foi um dos melhores. Esse foi um dos melhores. Esse foi um dos melhores. Se não o melhor, foi um dos melhores. Tá ali no top 3, Sem com dúvida. certeza, se Sem não for dúvida. melhor. Cara, muito bom, muito bom. Ô, Andy, e aí com isso você já tá 25 anos aí, já completando 25 anos na polícia, né? E vamos falar aqui, me fala do teu programa antes. Assim, o programa surgiu, ele vai fazer 3 anos agora em janeiro, né? Eu fui convidada para falar sobre a Lei Maria da Penha, porque ia ser um dos aniversários dela, Uhum. né? De 15 anos. E aí eu fui convidada, né, pela Vânia Toledo, que ela era uma das diretoras do TVI, do Canal Uhum. 17, e para eu falar sobre a Lei Maria da Penha. E era um programa dela, café da tarde, alguma coisa assim, não lembro Uhum. direito. Nossa, entrei em pânico. Sério? Entrei em pânico. Porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é Exato. você falar numa TV. Até acostumar, né? E assim, eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito reservada, porque eu aprendi a não aparecer. Uhum. Eu aprendi a ser invisível. É verdade. Porque aí eu não sofria, né? Eu Sim. sofri muito bullying na escola, Sim. eu apanhei na escola. Gente, é muita história para um podcast só, tá? É mesmo? Então eu aprendi a ser invisível. E eu odiava aparecer, odiava. Ela, não, vamos sim, isso aqui tá bom. Aí falei, né? O programa deu uma repercussão muito boa. E no final ela falou assim: você não quer apresentar o programa, não? Porque era o piloto. Caraca. Era o piloto do programa Lei Maria da Penha. Uhum. Ela que ia apresentar. Eu era só uma convidada. Eu falei, oi? Tá maluca? Eu? Tipo, do nada, Tá né? doida? Já tava com Ela, medo de falar, Você tem imagina. muita, não sei o quê, sabe falar, que não sei o quê. Eu falei, cara, tá maluca, Vânia? Não, vamos fazer. Eu falei, tá, vamos fazer. E tô aí. Igual hoje aqui, né? Vamos fazer. Vai fazer 3 anos. E o Que programa, legal, cara. assim, o programa eu falo sobre todas as leis, né, que protegem as mulheres. São várias leis. Aprendemos algumas aqui que... Sim. A notificação compulsória, lei Marre-Ferrer, lei do minuto seguinte, que toda mulher que sofre estupro, ela tem o direito de ir em qualquer unidade de saúde e tomar o coquetel antiviral, por conta das doenças sexualmente transmissíveis, e a pílula do dia seguinte, que é Sim, para prevenir sim. uma gravidez indesejada. Por isso que eu sou totalmente contra essa questão do aborto, Ah, sim. porque ela tem condições Tem condições. de não engravidar do seu estuprador. E que também muitas não sabem, né? Como os outros É. assuntos anteriores. Então, eu tenho a obrigação de falar. Qual que é o nome dessa lei? É a lei do minuto seguinte. Minuto seguinte. Porque a cada minuto uma mulher é estuprada no Brasil. Por isso que ela Né? pegou essa conotação. Então, a lei é do minuto seguinte. A cada minuto uma mulher é estuprada. Caramba. Então, ela tem que ir, ela pode ir na delegacia. Mas muitas não vão porque tem vergonha, né? Uhum. Enfim, N situações. Medo. Muitas... Só que, filha, você tem que ir. Porque ele pode ter uma AIDS. Ele pode É ter verdade. uma sífilis. É verdade. chances gigantescas, né? E você pode engravidar desse cara. Pode engravidar desse cara. E aí? Você não vai por vergonha? A primeira coisa que a mulher faz quando ela é estuprada é o quê? Acabou de ser estuprada. Ele joga ela numa festa. Ela Ela se tava... esconde Não, ela toma banho. Por por causa do nojo. 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 E aí, o que seria uma prova material do estupro vai por água abaixo. Literalmente. Literalmente. Muitas. Eu super entendo, porque eu faria o mesmo. Tem uma passagem na minha história, e aí eu falo, assim, é engraçada hoje. Uhum. Eu tenho uma filha de 20 anos, eu tenho um filho de 28
ela de 20 e a minha casca de bala de 10 aninhos. Casca de bala. Minha raspa do tacho. E as mães precisam falar com filhas e filhos sobre essa questão de sexo. Precisa. Não essa educação sexual que hoje quer Não, passar na escola, né, de identidade de gênero, nada disso. pelo amor de Deus. É prevenção. A minha mãe nunca me levou no ginecologista. A única vez que ela me levou, eu tinha 7, 8 anos, eu peguei uma candidíase de sentar em chão, porque eu era uma criança de Brincar na rua. brincar na rua. Então, eu peguei... E a gente, mulher, pega candidíase assim, espirrando, né? Senta no... Eu não consigo fazer xixi em pé. Não sei a habilidade dessas mulheres. Não consigo. Eu preciso sentar, eu preciso relaxar, eu preciso pensar na vida, eu jogar um Candy Crush. Eu preciso... Banheiro químico temos que voam, né? Eu não vou. Não, eu seguro até a morte. Não vou. Na escola, como eu estudava em horário integral, eu só ia no banheiro em casa. Eu passava Caraca. o dia inteiro sem ir no banheiro. E é N cistites, tá, filho? N cistites. Cistite comigo é fichinha. E aí ela me levou, porque eu peguei candidíase e, enfim, nunca mais. Minha mãe nunca falou sobre anticoncepcional comigo, sobre prevenção de gravidez. Tanto que eu engravidei com 19 anos porque eu não sabia que tinha que tomar pílula anticoncepcional. E eu lembro que eu tinha 14, acho que eu tinha 14 anos. Meu primeiro crush. Ele era lindo. Ele tinha 21. Ele era mergulhador da Marinha. Caraca. A gente morava na Ilha do Governador, nas costas do batalhão de fuzileiros navais, o Maitá. E a mais velha, ou seja, ela já tinha 19, 5 anos mais velha. Ela namorava um desses rapazes, porque eles vieram da Bahia, trabalhavam no batalhão, mas alugaram uma casa ali perto, eram 3. 2 irmãos e esse que era o namorado da minha irmã, de consideração. Ele era lindo. Ele era lindo. Sabe quando a menina, né? Vocês vão passar por isso, gente. Eu idealizava, fazia o nome, né? Juntava os nossos nomes. Coisa de menina. E aí, um dia, ele... Só que eu era 14, mas eu tinha o corpo de uma menina de 17, 18 anos. Né? A minha família é uma família grande, então eu tinha o quadril largo, eu tinha bundão, né? Eu já estava com peito. Então... um cabelão na cintura, chamava atenção. Sim, chamava. sim. Pô, um cara de 21 anos, testosterona lá no alto. Né? Ó, Cuspindo pelos ouvidos. aí ele me chamou para caminhar na praia, no finalzinho de tarde. Olha que lindo, que Que romântico. Que coisa mais linda. Aquilo eu fiquei em êxtase. Em êxtase. E eu lembro, né, assim, foi um dos meus primeiros beijos. Nossa, eu fiquei em êxtase. E, de repente, eu senti uma coisa quente. Eu falei assim, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu lembro que eu estava de blusa, né, camiseta e short jeans. E eu senti uma coisa quente na minha barriga, que eu olhei para baixo, ele estava com o membro para fora e ele tinha ejaculado na minha barriga. Que isso? Que isso, cara? Eu entrei em pânico, porque eu achei que eu estava grávida. Eu esperando um final feliz da situação... Eu entrei em pânico. Eu falei, estou grávida. Minha mãe vai me matar. Olha o nível Porque tu não conhece, de não sabe desinformação. E eu lembro que era férias, era final de ano, era dezembro, era calor, era. Eu só saí de casa depois que a minha menstruação desceu, aliviada. E eu não contei para ninguém, não contei para minha mãe, porque eu sabia que eu ia apanhar. Caraca. Olha o nível, uma menina de 14 anos achar que estava grávida, porque um homem... Isso é estupro. Hoje, pela lei, isso é estupro. Sim. Look how calm she is as well.